para escolher uma palavra mais leve. Nós vivemos dias bem interessantes. Nós temos visto que nesta cidade, muitas congregações, até de grande porte, têm tido o hábito de colocar uma ênfase para o ano, dizendo: este é o ano do favor do Senhor, dizendo: este é o ano da salvação, este é o ano da prosperidade, e assim vai. Sabe, amados, eu tenho muita clareza no meu coração que nós não devemos nos mover desta maneira, por ser uma extrema meninice. Quando eu preciso que algo me motive para eu querer enfrentar aquele ano, quando eu preciso que algo me motive para que o Senhor Jesus seja o meu respirar, para que Ele seja o meu pão, alguma coisa está errada, e muito errada. Quando eu preciso que algo me motive para vir ao culto no domingo e receber o pão puro que sai deste púlpito, e isso não é valorizado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. E a nossa batalha nesse sentido é totalmente espiritual. No começo desse ano, nós tivemos algumas impressões no nosso coração, como ministério. E no meu coração veio muito forte a importância dos dons na vida da igreja. Uma igreja sem a manifestação do Espírito Santo é uma igreja apática, é uma igreja morna, é uma igreja fria. Não é isso que o Senhor tem para nós nesses dias. Uma igreja que dá também a ênfase só na manifestação e não conhece a doutrina dos apóstolos e do Senhor Jesus, é uma igreja infantil. É uma igreja que se move apenas por aquilo que ela enxerga. E nós não vivemos pelo que nós enxergamos. Nós vivemos pela fé. E a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, irmãos, eu quero iniciar uma sequência de pregações. Eu não sei quantas serão, nem quando vai começar, nem quando vai terminar. Também não estou preocupado se elas vão ser sequenciais ou não. Mas eu quero falar esse ano muito sobre as manifestações do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre o reino de Deus. A gente vê na palavra o evangelho do reino e acha bonito, mas tem que saber o que é isso. E eu quero falar também sobre os poderes do mundo vindouro. Então, ao longo desse ano, se o Senhor me permitir, eu vou falar para todos aqueles que quiserem ouvir, para todos aqueles que quiserem ser tocados, cheios do Espírito Santo. Então, começo hoje, né? E eu quero então falar sobre a importância das manifestações do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Porque isso é algo, ao mesmo tempo, importante e essencial. Pode uma coisa ser importante e básica? Sim. Falar sobre isso, buscar isto, ensinar isto à igreja é importante e é essencial. Porque traz saúde para a igreja. Porque traz equilíbrio para a igreja. E traz maturidade para a igreja caminhar.
É importante, porque traz ensino e traz clareza sobre um tema que o apóstolo Paulo diz basicamente o seguinte: vocês não devem ser ignorantes sobre isso. Pesado, né? Paulo diz: vocês não devem ser ignorantes sobre esse tema, porque senão vocês vão ser como meninos e vocês vão andar atrás de todo vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina vai ser o suficiente para te tirar do foco. Agora a ênfase é isto, aí vai toda a igreja para aquele lado. Depois de 3 meses sem nada muito concreto, agora a ênfase mudou, agora o vento virou para cá, agora é aquilo. Isso é meninice, isso é andar atrás de todo o vento de doutrina. Né? G5, G7, G12, Jesus é o que importa. É essencial nos nossos dias falar sobre isso, por causa da multiplicação de falsos mestres e de falsos profetas, os quais manipulam a fé dos incautos, dos meninos, dos que carecem de conhecimento da doutrina, daqueles que carecem da revelação do Espírito Santo. E esses ensinos, essas falsas doutrinas, elas pervertem a fé destas pessoas e os afasta da sã doutrina de Cristo e dos apóstolos. Vivemos num tempo onde nós não temos tempo. Tenta agendar alguma coisa com alguém. Tenta. Irmãos, vamos nos encontrar, quero ter comunhão contigo. Eu não posso porque estou cansado, porque minha agenda é muito complicada, porque eu trabalho das 8 às 18. Irmãos, trabalhar das 8 às 18 é o natural. Não tem nada de espetacular nisso, entendeu? Não tem nada de especial nisso. Fazer uma faculdade também não tem nada de espetacular. Eu fiz duas pós-graduações, é a vida. E eu não estou criticando quem está fazendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: todas estas coisas não são tão importantes quanto uma caminhada com o Senhor. Né? E como as pessoas hoje vivem na geração do clique, né, da rapidez e não tem tempo, se torna muito mais fácil comprar uma receita pronta que alguém está vendendo para supostamente alcançar resultados, do que tu gastar tempo, do que tu empreender tempo num relacionamento com um irmão, num relacionamento com o Senhor, na busca com o Espírito Santo. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Só que tem uma coisa: isso aí não vai gerar um relacionamento com o Espírito Santo. Isso aí não vai gerar um relacionamento com o Pai. Isso aí não vai gerar uma comunhão dos santos. A gente lê no livro de Atos, né? A comunhão dos santos. A gente vê no próprio livro de Coríntios e acha tão bonito, né? Na verdade, essencialmente, eles tinham dentro do seu estilo de vida um trabalho igual a nós, uma rotina igual a nós. Tinham que trabalhar. Tinham que muitas vezes trabalhar no pesado, porque não tinha tecnologia. Tinham que levantar mais cedo. Mas eles achavam tempo. Então, quem não tem tempo, irmão, se torna facilmente manipulado. Confundem manifestações do Espírito Santo com desordem, com gritaria, com profetada, com atos proféticos, com reteté. Todo mundo já viveu isso. Pois aquilo que eles estão vendo parecem ser muito espiritual, quando na verdade, muitas vezes, são apenas manifestações da alma. Não estou dizendo todas as vezes, mas muitas vezes. Não é verdade? E essas coisas, você imagina
essa congregação com todas as cadeiras cheias e está todo mundo orando em línguas. E está todo mundo girando e gritando. E tem alguns que estão rolando pelo chão. E tem outros que estão pulando. E aí entra 5 famílias de visitantes. E eles ficam aqui olhando. Durante 30 minutos, só isso acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão voltar. Porque isso para eles parece loucura. E Paulo fala isso. E além de parecer loucura, não ter lógica, também traz confusão até para os membros da igreja. Porque muitos vão achar o seguinte: eu não sou espiritual o suficiente para entender o que está acontecendo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, numa denominação que a gente participou, numa cidade do interior, quase lá em São Paulo. Terminou o louvor, eu subi para trazer a palavra e enquanto eu estava me organizando no púlpito, passaram, 3, 4, 5 pessoas atrás de mim, pulando, dando cambalhota e gritando. E enquanto isso, eu virei para trás, porque eu virei para frente de novo, estava toda a congregação assim. E aí eles pegaram e começaram a me jogar para cima. Sabe quando um time é campeão? E sabe o que aconteceu? Não foi possível pregar a palavra do Senhor naquela noite. Porque ninguém queria ouvir. Porque eles só queriam gritar, rolar, pular e subir pelas paredes. E saíram dali dizendo: pastor, que culto abençoado. E eu fiquei pensando, cara, eu sou uma pessoa totalmente fria que não entende nada do que está acontecendo e não tenho nenhuma comunhão com o Espírito Santo. No que aquela congregação foi impactada? No que aquelas vidas foram tocadas a ponto de se arrependerem dos seus pecados e mudar o estilo de vida? E de conhecer a doutrina do Senhor Jesus? Irmãos, eu sou pentecostal. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo. E já tive algumas experiências muito tremendas. Então, queridos, sem nenhuma pretensão, mas nenhuma mesmo, de esgotar esse assunto, de ser o dono da verdade, eu quero iniciar uma sequência. Como eu já disse antes, vamos falar sobre os dons, as manifestações dos dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o reino de Deus e os poderes do mundo vindouro. Grave isso, porque ao longo desse ano, você vai me ouvir falando muito e sempre disso. Eu não vou dizer que esse é o ano da manifestação dos dons do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque se eu disser que este é o ano da manifestação dos dons do Espírito Santo, todos os outros não foram. E o que vier o ano que vem também não vai ser, porque é só nesse. Aproveita. Não, irmão. As manifestações estão disponíveis. A respeito dos dons, eu quero explicar para vocês. Eu não vou pregar. Eu quero trazer um ensino para que você reflita, medite sobre isso. Quero falar para você quais são os dons e como esses dons são classificados para um melhor entendimento. E por que Paulo diz que eles devem ser procurados e buscados. E qual a importância disso na vida da igreja. É isso que eu quero falar, é isso que eu vou falar para você. Então, a primeira coisa que você precisa entender: dom. O que é dom? O que a Bíblia chama de dom? Qual a definição de dom? E quem tem aquelas Bíblias comentadas, né? Na concordância de Strong, ela tem uma palavra grega que é usada para dom. E essa palavra é carisma. Né? E ela significa graça ou dom. Né? Elas denotam poderes extraordinários,
sobrenaturais, dados distintamente, conforme Deus quiser, para cada um. Para cada um vai receber um dom. E esses dons vão capacitar a igreja a servir a Cristo. A recepção desses dons é devido ao poder de Deus, é devido à graça divina que opera nessas vidas, que opera na igreja através do Espírito Santo. Então, eu posso me estribuchar aqui, pulando, rodopiando, gritando, para que você... Agora você vai receber o dom. Irmão, eu creio na imposição de mãos. Eu creio na liberação de uma palavra como profecia, como direção. Mas os dons são dados pela graça de Deus, através do Espírito Santo, para a vida da igreja. Muita gente confunde dom com talento. São duas coisas muito diferentes. Talento é uma aptidão natural, é algo inato, é uma habilidade, uma capacidade humana. Por exemplo, você nunca me viu jogando futebol. Se você tivesse visto, você entendeu o que é não ter talento, o que é não ter uma habilidade natural para, né? Mas se você vê o Messi jogando futebol, você vai entender. Isso é um talento, é uma aptidão natural dele, né? Então tem gente que toca violão, tem gente que desenha, tem gente que canta, né? Isso é uma coisa inata. Dom é outra coisa, é a manifestação sobrenatural do Espírito Santo através da vida de uma pessoa na congregação e é dado a alguém pelo Espírito Santo. Não é algo que ela nasceu com aquilo dentro dela, é dado pelo Espírito Santo. Por isso que chama graça, né? Dom ou graça é a mesma palavra no Novo Testamento. E a gente já ouviu muito tempo, uma vida inteira, que graça é um favor imerecido, é um presente. Então, enquanto o talento é uma aptidão natural, ou até desenvolvida mediante treinamento, os dons fazem parte de um pacote dado por Deus. E esse pacote se chama graça. Os dons são diversos e são dados a cada um. Ah, eu não tenho dom nenhum. Você está mentindo. Olha de novo. Vai orar a Deus. Porque os dons são dados a cada um. Tem uma passagem que eu não notei aqui, mas que diz que quando nós nos reunimos, cada um tem. Porque você imagina um pai que tem muitos filhos, né? Tem 5 filhos, 7 filhos para a nossa realidade. E aí ele dá um presente especial para 5 e deixa 2 de fora, chupando o dedo. Você faria isso? Que dirá Deus? Então, o Senhor distribui os dons para cada um. Cada um tem. E nem todos vão ter o mesmo dom. E isso é uma bênção. Porque a diversidade dos dons, ela edifica a igreja. E os dons são dados visando um fim proveitoso. Note que Paulo traz o ensino sobre os dons na sua primeira carta aos Coríntios. É ali que ele começa a falar de dons. E nessa mesma carta, ele diz, olha, essa igreja possui todos os dons. Eu vou citar aqui. Tá? Então, por que trazer esse ensino para a igreja de Corinto, se eles tinham todos os dons? Porque essa igreja, apesar de ter todos os dons, era uma igreja carnal. Era uma igreja insuficiente na comunhão. Insuficiente na comunhão. Não tinham comunhão. Era uma igreja dividida e não tinha ordem na manifestação dos dons. Nós vemos isso, depois você vai ler, leia com calma, entenda o contexto. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala da ceia. E ali ele já traz uma crítica
para a igreja de Corinto. Ele começa, nisto eu não vos louvo. E ele vai fazer uma crítica. Ele está falando ali, olha, capítulo 11, está dizendo que essa igreja não tem comunhão. Nos capítulos 12 e 13 de 1 Coríntios, ele fala de dons e de divisão. Então ele vai listar os dons. E ele vai deixar claro a divisão que havia naquela igreja, dizendo, olha, nós somos um só corpo. Então, se a mão disser que não pertence ao corpo, porque ela não é ouvido, ela não é mão. Ela nem por isso deixa de ser corpo. Se o olho disser que não pertence ao corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. Então, irmãos, nós vemos divisões na vida da igreja nos nossos dias. E muitas divisões. Né? Muitas divisões. E no capítulo 14, ele fala sobre a necessidade de ordem. Por causa da bagunça. Como eu falei, se chegar alguém aqui e tiver todo mundo rodopiando na dança profética, né? Só isso o pessoal vai se escandalizar. Então, queridos, os dons são dados para glorificar a Deus, para promover a unidade, a comunhão e a ordem na vida da igreja, para trazer um fim proveitoso. Então, nós vamos começar agora, eu não vou terminar hoje, mas vamos começar um pouquinho a falar sobre os dons. 1 Coríntios 12, a partir do verso 4. Ele diz assim: os dons são diversos, são vários, são distintos entre si, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, quando ele fala ali os dons são diversos, ele está falando do que a gente já viu lá em cima, carisma. Do pacote da graça há uma diversidade de dons. Quando ele fala ali nos serviços, a palavra é diaconia. Então ele está falando de ministérios, que aquele que ministra é quem está servindo. O pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, ele está servindo. Ele não é melhor nem maior do que ninguém. Né? E ele continua. Mas a manifestação, no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Se você vê um tremendo de um reteté, e o objetivo o resultado daquele reteté não foi proveitoso, foi escândalo, foi confusão, cuidado. E aí ele continua dizendo assim, porque a um é dada, mediante o Espírito Santo, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito. Por que ele fica repetindo no mesmo Espírito, no mesmo Espírito? Para você entender que se não for o Espírito, que se você não receber aquilo pelo Espírito, você não vai receber. Pode se estribuchar, não vai receber. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, concedendo, dando a cada um conforme lhe apraz e de maneira individual. Tremendo isso, né? Então eu quero ainda fazer alguns comentários aqui antes de estudar pelo menos a primeira classe de dons hoje. Existem dons que têm diferentes finalidades, né? Existem os dons ministeriais,
que são dados visando o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento do corpo, a caminhada do corpo, o ensino do corpo. E esses estão em Efésios 4,16. Para quem veio de congregações que valorizava, né, a existência e a liberdade para que os 5 ministérios operassem dentro da igreja, vai entender isso. Ele diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. São todos apóstolos? Não. Ele deu uns para apóstolos. Deu outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então o apóstolo está dizendo que você que crê em Jesus, você que participa de uma congregação, você que quer ser discípulo de Jesus, que você que quer ser cheio da presença do Espírito Santo e se mover nos dons do Espírito Santo para um fim proveitoso, ele está dizendo assim, olha, tudo isso é dado para o aperfeiçoamento dessas pessoas. Mas isso porque tem um serviço, né, que é a edificação do corpo de Cristo. Não a edificação do meu nome, não a edificação de uma denominação onde eu me comporto como se eu fosse dono. E eu fosse o rei e a minha esposa fosse a primeira dama. E se eu tivesse um filho aí hoje com uns 20 anos, ele ia ser o príncipe. E todas as meninas da congregação iam pensar assim, eu quero me casar com o príncipe. Isso é vaidade, isso é carnalidade. E ele fala que esse serviço vai nos levar à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais o quê? Meninos agitados. Já viu criança? As minhas netinhas, eu acho que são as crianças mais agitadas que eu já vi. A Miriam disse que não, mas eu não tenho um segundo quando eu estou com elas, porque elas não param. Isso é uma alegria, saúde, vida. Mas criança, agitado, não para, vai de um lado para o outro, pega isso, cansa, já pega aquilo, 30 segundos depois pega outra coisa. Assim são os imaturos. Não sejamos mais agitados, levados por todo o vento de doutrina. Agora, irmãos, eu vou te ensinar os 5 passos para você se tornar milionário. Primeiro passo, oferte na minha conta pessoal. Segundo passo, seja ousado, oferte novamente. Terceiro passo, entenda que eu preciso de um carro importado para poder ir e pregar o Evangelho. Irmãos, agora eu vou te ensinar 7 passos para você aprender a expulsar demônio. Irmão, sabe como é que você expulsa demônio? Você precisa ter discernimento de espírito, saber com quem que você está lidando. Isso é dado pelo Espírito Santo. E você vai ter autoridade no nome de Jesus e aquele demônio vai sair. O poder é consequência da autoridade que o Senhor já te deu. Dá um glória a Deus aí, irmão. Para saber que você está vivo, estou pregando muito bem essa noite. Aleluia. Então, isso tudo é por causa da artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Então aqui ele está falando dos dons ministeriais, 5 ministérios, servindo o povo. E qual a finalidade disso? Para que a pessoa entenda a sua finalidade, seja ensinável e aplique e edifique isso na vida da igreja. Quanto aos dons ministeriais, irmãos, creio que todo mundo já ouviu falar bastante. Se o Senhor permitir, falaremos oportunamente, mas eu quero me focar em outros dons. Em 1 Coríntios 12, 31, Paulo se refere aos dons do Espírito Santo. E aqui eu já falei isso, mas vou dar uma ênfase. Ele diz assim: entretanto, procurai com zelo. Meu irmão, você que é homem, você chega na cozinha, você abre o armário e você vai pegar alguma coisa muito básica. Você tem que procurar com zelo, porque a tua esposa tem uma habilidade em organizar armários de cozinha, de geladeira, que simplesmente você não acha nada. E sabe, tem uma coisa legal, quando você já se acostumou, ela tem um hábito, a cada 3 meses ela muda tudo de lugar, para não ficar uma coisa cansativa, repetitiva. Então você tem que procurar, senão você não encontra. E ele está dizendo, irmãos, procurai com zelo. E esse zelo aqui no original é arder com todo zelo, é desejar sinceramente, é se esforçar muito, é buscar com toda a dedicação. Buscar o quê? Os melhores dons. Ah, bom. Então a pergunta aqui, que quem olha um pouquinho mais forte na palavra é a seguinte: então tem uns dons que são melhores que os outros. Tem uns dons que são power. Ele diz, procura com todo zelo os melhores. Agora tem uns dons que são mais fraquinhos. Você não procura e tu vai achar sozinho. Não, não é isso, meu irmão. Ele está dando a ênfase de buscar com todo o empenho. Por isso eu creio que quanto a estes dons do Espírito Santo, quanto a essas manifestações do Espírito Santo, precisamos avançar. Precisamos ser ousados. Precisamos ter sede. Eu estou, na versão daquela música, uma outra versão diz assim, e eu estou desesperado por ti. Né? E eu nada sou sem ti. E eu preciso de ti. E é isso que ele está dizendo, é isso que ele quer nos estimular. E eu quero estimular vocês. Eu vou falar sobre os dons para que vocês fiquem com vontade de buscá-los. No final do próprio capítulo 12 e capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo também fala que existe um dom que é superior a todos os outros. Ah, mas é superior ao dom da fé? É superior ao dom de curar enfermos, de abrir o mar vermelho? É superior. E Paulo deixa muito claro. E ele começa a falar no capítulo 13 de Coríntios sobre esse dom. E ele fala desse dom que é o amor. Todos vocês conhecem 1 Coríntios 13. O amor é isso, o amor é aquilo, o amor é aquilo outro. Ele está falando do amor. Esse é superior a qualquer coisa que você possa receber como dom. Paulo deixa isso claro. Né? Porque a vida normal de um cristão, por mais empoderado que ele seja, se não tiver amor, não vale nada. Vou dizer de novo, se não tiver amor, é palha. Se o que me move a pregar o evangelho, se o que me move a orar por um enfermo, se o que me move a repreender um demônio que o Senhor me mostrou na vida de uma pessoa, não for amor por aquela vida, não vale nada. Porque se eu não sou movido pelo amor, eu sou movido pela vaidade. Deixa eu mostrar para ti aqui como é que se cura um enfermo. Vem cá. Pá! Vaidade. Performance. O que me move em todos os dons é o amor. Então, o que Paulo quis dizer com essa separação? Procura os melhores dons.
Eu, Jorge, na minha limitação, né, eu creio que os melhores dons são aqueles que suprem as necessidades mais essenciais ou mais emergenciais da vida da igreja naquele momento, naquela circunstância. Alguém enfermo e alguém tem o dom de curar, naquele momento ele vai orar e a pessoa vai ser curada. Há alguém possuído de demônios e alguém tem o dom de discernimento de espíritos, ele vai ter a revelação e ele vai orar e a pessoa vai ser liberta. Então, o melhor dom, no meu entendimento, é aquele que a igreja precisa. Para aquela situação, para aquele tempo, para aquele ciclo que ela está vivendo. Por isso, nós temos que discernir quais as necessidades da igreja hoje, da congregação onde eu estou inserido, da igreja local, nesta cidade, porque é um só corpo, na igreja, nesta nação, quais são as necessidades? Discernindo isso, eu vou buscar os dons para um fim proveitoso para a vida da igreja naquele momento. Tá? Eu só quero esclarecer algumas coisas ainda, sem entrar nos dons, né? Para você entender. Você já viu alguém que você olha e diz, rapaz, olha esse cara aí, ele é um manipulador, ele está abusando do corpo de Cristo, está abusando da noiva, ele está vivendo com uma conduta duvidosa, ele está extorquindo o povo. Mas não é que o cara tem um dom e ele se move naquele dom, mesmo estando vivendo de uma forma errada? E aí você se pergunta, mas eu oro, eu jejuo, eu aquilo, eu estou buscando e não acontece nada. Como é que uma pessoa que tão escandalosamente está vivendo fora do padrão de Deus e está pervertendo a fé de muitos e está manipulando pessoas, consegue orar por uma pessoa e ela ser curada? Como? A palavra diz em Romanos 11, 29. Aí você vai entender. Está escrito assim: porque os dons e a vocação aqui no original é chamado, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não te dá e depois ele tira. Ele deu, é seu. Né? Você já deu alguma coisa para alguém e depois teve vontade de tirar? Essa pessoa não foi grata. Eu dei para ela isso e ela nem muito obrigado e ainda me vira a cara e fala mal de mim. Aí você fica lá, tirar? Não. Deus deu, é irrevogável. Ele não vai tirar. Por isso, né, que você pode olhar às vezes, pô, mas esse cara aí na TV, ó, todo mundo sabe que o cara é isso, que o cara é aquilo. Em algum momento, talvez na sua conversão, eu não vou julgar, mas em algum momento ele alcançou da parte de Deus, dentro daquilo que nós chamamos graça, e recebeu esse dom. O que ele vai fazer com esse dom é problema dele. Uma pessoa nessa condição pode ser usada, ainda que não esteja preocupada com isso, para curar um enfermo e alcançar multidões. Porque Deus é Deus. Ele usa até uma mula, se ele quiser. Então os dons, eles vão continuar operando porque Deus deu. Outra coisa, né? Aí tu vê pessoas em pecados cabeludos. O cara está em adultério. Está adulterando com a irmãzinha da igreja. Está adulterando com a esposa lá do diácono. E tal, e toda hora a gente vê uma coisa dessas. Mas como é que pode? E ele ainda ora por uma pessoa e ela é curada. Ô filho do capeta, né?
Como que pode uma coisa dessas? Aí Paulo falando com a igreja de Corinto, aquela igreja que ele disse lá em 1 Coríntios 7, né? 1 Coríntios 1, 7, ele diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta. Olha que igreja, você queria estar numa igreja onde todos os dons se manifestassem? Pá, eu queria. Né? Então, ele diz assim, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala isso dessa igreja. Mas em 1 Coríntios mesmo, 5:1, ele diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Rapaz, já pensou que baixaria um negócio desse? Coisa séria. Que escândalo, que vergonha. E ele diz assim, olha, vocês têm todos os dons, mas aqui tem tanto pecado, obrigado, amor, tanto pecado, que não se vê nem mesmo entre os ímpios, eles têm medo de fazer isso. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o dom que Deus deu de maneira irrevogável, ele não elimina a tua carnalidade. Se você der lugar à carnalidade, sabe o que vai acontecer? Se vai pecar, né? Vai descer, né? Vocês ouviram um hit do verão, né? Se você der lugar ao pecado, por mais dom que você tenha, você vai descer. Mas por hora, vamos ficar apenas com os dons que a gente já viu descritos em 1 Coríntios 12, 7 a 11. Né? Embora, como já mencionei, existam tantos outros, os quais, se Deus me der a oportunidade, para que possa trazer entendimento para a tua vida, para a edificação da tua vida, eu quero falar ao longo desse ano. Então, como são, assim para efeito pedagógico, como são os dons do Espírito Santo classificados? Né? E quais são esses dons? 1 Coríntios 12, 7. Porque a um é dada, mediante o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Estou repetindo isso para você ficar inculcado na tua cabeça. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Então, Paulo enumera aqui 9 dons. Né? E para melhor compreensão e facilitar o entendimento, nós vamos dividir esses dons em classes. Nós temos os dons de revelação, nós temos os dons de poder e nós temos os dons de inspiração. Tá? Eu acho que hoje a gente vai ficar só nos dons de revelação. Dons de revelação. O que são dons de revelação? Quando, por exemplo, nem está aqui, por exemplo, quando o João estava lá na ilha de Patmos, ele teve uma revelação dos tempos do fim. Tanto que na língua inglesa, eles não chamam o livro de Apocalipse, eles chamam de revelações. Ele teve ali uma revelação e ele trouxe. Tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, dons de revelação são dons que concedem poder para saber de alguma coisa de forma sobrenatural.
Dons que te dão poder para revelar coisas de maneira sobrenatural. Por exemplo, me lembro de uma situação que eu estava orando com uma pessoa que estava muito oprimida. E quando nós oramos, no quarto dessa pessoa, houve ali uma breve manifestação do maligno. E nós oramos, repreendemos e a pessoa foi liberta. E o Espírito Santo me disse assim: tem alguma coisa aqui nesse quarto. E eu perguntei: tem algum objeto aqui nesse quarto que eu não estou vendo? Porque o Espírito Santo me mostrou: olha, tem algum objeto, tem alguma coisa aqui que está dando legalidade para que o diabo atue nesta vida. E a pessoa me disse: tem isso aqui. Era um objeto católico, um crucifixo. E estava escondido, mas não era um crucifixo como nós estamos acostumados a ver, era um crucifixo um pouco diferente. Por si só não é nada, mas ele estava investido de alguma legalidade maligna que oprimia e perturbava a vida daquela pessoa. E o Espírito Santo me revelou. E aí nós tiramos aquilo daquela casa, demos destino, e assim tantas outras coisas que a gente tem experiência que o Senhor fez. Então, quais são os dons de revelação? Quais são? Palavra de conhecimento. Quem participou da reunião dos homens? Palavra de conhecimento ou da ciência, palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Irmãos, se tem um dom que eu oro para buscar, é o dom de discernimento de espíritos. Quando Jesus andou com os discípulos, mostrando a eles a doutrina, mostrando o espírito que o movia, ele levava os discípulos nessa caminhada até um momento em que o discípulo mostrasse o espírito, a motivação que o estava movendo. Para que o discípulo pudesse dizer assim: puxa vida, Jesus se move nesse espírito, eu me movo nesse. Qual que eu quero para a minha vida? Quer um exemplo? Jesus ia pregar na Samaria. E aí os discípulos foram na frente e voltaram furiosos, porque eles não quiseram receber Jesus. E aí os discípulos disseram para Jesus: Senhor, quer que mande fogo do céu e consuma todos naquela cidade? E Jesus olha para eles e diz: de que espírito vocês são? Eu não vim para matar ninguém, eu vim para ganhar vidas, para salvar vidas. Foi um exemplo bem simples de uma passagem bíblica em que Jesus mostra o espírito que o movia e os discípulos puderam ver o espírito que movia a vida deles. E assim tantas outras passagens falam disso. Então, quando você está discipulando alguém, que você quer revelar a vida de Cristo que habita em ti, você tem que deixar que o espírito que habita em ti se manifeste. Para aquela pessoa olhar e dizer: não é o espírito esse aí, não é o mesmo que está me movendo. E aí, então, poder ser confrontada e se posicionar. Então, o que é a palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria. Isso aqui o pessoal confunde. Sabedoria com conhecimento. Palavra de sabedoria é um poder sobrenaturalmente recebido de Deus que traz revelação sobre uma situação ou a solução para um problema específico. Esse problema pode até ser simples, mas a instrução para trazer a resolução daquilo vai além da minha capacidade humana. Por exemplo, Atos 4:13. O texto diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados,
Eu não olhei no original, mas iletrado é semi-analfabeto, né? E incultos, sem cultura formal, né? Admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Porque Pedro, por exemplo, ali em Atos, ele toma a palavra e ele traz uma explicação do que estava acontecendo na descida de Pentecostes, e ele cita versículos, ele cita passagens do Velho Testamento, e ele prega com uma autoridade que eles não viam nos fariseus. Eles viam aquilo na vida de Jesus. Mas como que pode? Eles são semi-analfabetos, são incultos. De onde que vem essa sabedoria para fazer tudo isso ao ponto de, né, que o versículo na sequência diz, olha, quando eles ouviram tudo aquilo, mais para frente um pouquinho, o coração deles se compungiu, foi tocado. Por quê? Porque Deus deu a eles, naquele momento, a palavra da sabedoria. Quer ver outro exemplo? Atos 6, 9 e 10. Falando de Estevão, primeiro mártir, diz assim, levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, todos mestres, professores, doutores da lei, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. O Espírito Santo deu ali uma palavra de sabedoria tão tremenda para ele contra-argumentar aquelas doutrinas erradas, aqueles ensinos errados que aqueles homens impunham ao povo como um jugo, que eles não tiveram como resistir ao quê? À sabedoria que ele ganhou e ao Espírito que estava nele. Então, a palavra da sabedoria é isso. Um poder dado de Deus num momento específico, numa circunstância específica, que traz uma sabedoria além de qualquer compreensão humana. Tá? Aí tem aquele jovem que passou o ano inteiro, não pegou um livro, mas ele tem que fazer a prova lá do Enem. E ele precisa de uma boa classificação para entrar na faculdade. Aí ele vem e diz assim, pastor, ora comigo para que eu tenha sabedoria. Vá! Tá falando sério? Não. Outra coisa é a palavra do conhecimento ou da ciência. Pode ser chamada das duas formas. Trata-se de um poder sobrenaturalmente recebido para revelar o conhecimento a respeito de pessoas, a respeito de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, este dom tem um relacionamento com o de profecia. Por exemplo, vocês lembram da história de Ananias e Safira, no Novo Testamento? Conhece a história? Preciso ler? Eu posso ler. Está lá, em Atos 5, do versículo 1 até o 10. Tá? Eu não vou ler porque é muito versículo. Mas todo mundo sabe que eles venderam uma propriedade e chegaram aos pés dos apóstolos e entregaram parte do valor. E disseram que estavam entregando tudo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: se o imóvel é meu, se a propriedade é minha, e eu vendi, eu sou obrigado a dar todo o valor para Deus? Não. Talvez eu vá comprar outra coisa, mas eu posso dar o que eu quiser. Se eu quiser dar metade, se eu quiser dar tudo, eu dou. O que Deus colocar no meu coração. Qual foi o pecado deles? Eles tentaram mentir para o Espírito Santo. Né? E aí, o que acontece? O Senhor revelou, né?
Primeiro morreu o homem, depois morreu a mulher, porque chegou um pouquinho depois. Então, ali o apóstolo disse, olha, por que vocês mentiram para o Espírito Santo e retiveram parte do preço da herdade, guardando, guardando não ficava para ti, não faz sentido. Né? Aí eles, o que esse povo quis fazer? Eu vou lá e eu vou mostrar diante da congregação que eu dei a mega, a super, a melhor oferta de toda a congregação. Porque eu sou super espiritual. Cara, a viúva pobre teve mais valor que ele, que deu uma moeda. Né? E aqui o Espírito Santo revelou e trouxe juízo na hora. Já pensou se fosse assim hoje? Bah! Discernimento de espíritos. Trata-se de uma dotação especial dada por quem? Pelo Espírito Santo. Para discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se uma mensagem provém do Espírito Santo ou não, bem como para visualizar se é o Espírito Santo ou outro espírito fazendo aquela manifestação, tentando se passar por ele e enganar o povo. No fim dos tempos, deixa eu mudar esse versículo para versão corrigida e super atual. Atualmente, nos dias em que vivemos, quando os falsos mestres e falsos profetas se multiplicarem, trazendo doutrinas e profecias falsas, esse dom de discernimento de espíritos vai ser extremamente útil para a vida da igreja. A operação do dom de discernimento pode ser examinada por 2 ou 3 provas doutrinárias. A palavra de Deus nunca se contradiz. Né? Irmãos, você já teve em algum culto, algum lugar super aleluiado e todo mundo ali naquela coisa e você, aquilo ali não está assentando no teu coração, aquilo ali não está te trazendo paz, né? Tivemos esse exemplo, né, Renato, de um homem que se apresentou como profeta numa determinada congregação onde estávamos, e esse homem, ele pediu para ficar 30 dias em jejum ou em oração dentro do templo, e ele ficou lá 30 dias vestido de pano de saco, de pé descalço e, pasmem, sem tomar banho. 30 dias. E aí ele ficou lá e trazendo palavras proféticas e orientações e coisas desse tipo para a vida da igreja. E talvez, por falta de discernimento, não teve ninguém com autoridade para dizer, olha, você não vai fazer isso aqui. Talvez por achar que, se eu disser isso, vão achar que eu não sou espiritualmente maduro. Né? Uma vez, só para descontrair, eu estava passando pela sala e a minha esposa, conversando com a minha irmã sobre uma situação terrível que uma outra irmã vivia, que o marido dela estava há não sei quanto tempo sem tomar banho, sem fazer a barba e sem escovar os dentes, e eu passando e elas dizendo assim, temos que orar para ter um discernimento, que espírito é esse? E eu voltei e digo, o Senhor já me revelou. Eu disse, o que foi? Eu digo, é um espírito de porco, porque não toma banho, não escova os dentes, não faz a barba. Irmãos, eu falei isso para descontrair, embora tenha ocorrido. Tá? Então eu quero dizer assim, nós precisamos discernir os espíritos, para que a igreja não seja prejudicada com uma doutrina falsa, com um jugo, com um peso, com meninice. Imagina, esse mesmo profeta um dia disse para nós assim, nós vamos fazer uma ceia aqui, com todos esses elementos místicos aqui que são usados em Israel, e eu estou tendo uma palavra agora
que os irmãos do ministério têm que fazer essa mesma ceia em Jerusalém. Rapaz, só não fui para Jerusalém porque eu não tinha dinheiro. Mas que vontade que deu. E sabe o que ia arredondar aquilo ali? Nada. Porque era meninice, infantilidade. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro. Isso aqui é Paulo. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estas, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: para quem? Ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora ele saiu. E isso teve repercussões tremendas, né? Porque esses homens ganhavam muito dinheiro com esse espírito que atuava na vida desta jovem, que ela adivinhava. E eles ganhavam dinheiro com isso. Eu vou ficar por esses aqui hoje. Eu não vou entrar em todos os outros. Nós vamos, talvez semana que vem, o tempo que o Senhor for permitindo, a gente vai falando sobre isso. O que eu quero é que você entenda que nós temos que buscar com todo zelo os melhores dons. Irmãos, isso aqui não é uma palavra, não é uma pregação, não é uma bela mensagem. Isso é uma palavra de ensino. A igreja precisa disso para sair da mediocridade espiritual. Amém? Irmãos, quando nós vimos aqui, por exemplo, sobre a palavra do conhecimento, me ocorreu falar alguma coisa. Se a palavra, se eu estou aqui no púlpito e sou constrangido pelo Espírito Santo com uma palavra de conhecimento, que vai glorificar o nome do Senhor, que vai edificar uma vida, que vai edificar a igreja, que vai trazer conversões, eu posso trazer essa palavra. Dizer: Joãozinho, o Senhor está te curando agora. Posso, porque isso não vai fazer mal para ninguém. E eu não tenho nenhuma motivação de fazer isso para mostrar a minha performance e a minha espiritualidade. A motivação é um fim proveitoso para glorificar o nome de Deus, para que haja comunhão, para que haja unidade e para que haja ordem. Agora, me lembrei de uma história daquela irmã Kathleen Kuhlman, que foi pregar numa cidade, e os estádios enchiam quando ela ia pregar. E tinha uma cidade próxima que havia um homem que ele tinha perdido uma parte da perna por causa de uma enfermidade, de um acidente, eu não sei. E o estádio cheio. E essa irmã operava no dom de curas, de maravilhas. E ela, naquela nave que foi montada, trouxe uma palavra e curou muitas pessoas de várias enfermidades. E esse homem, que era de uma cidade próxima e que estava vivendo um conflito na sua fé, ele disse: eu vou até esse estádio, porque se esta mulher for de Deus, eu vou ser curado. Cara, já pensou? E a Kathleen Kuhlman era uma pessoa que tinha um relacionamento com o Espírito tão tremendo, que ela dizia assim: olha, pode me tirar tudo, mas não tirem a minha comunhão com o Espírito Santo. E conta o livro, a história desse fato, que ela estava encerrando aquela ministração daquela noite, Deus já tinha feito muita coisa, e ela está descendo, e ela para e diz assim: o que foi, Espírito Santo? O que você está me falando? O que o Senhor está me falando? O Senhor quer curar uma pessoa ainda? E ela volta e diz assim: o Senhor está me dizendo que tem um homem que veio de uma cidade próxima
que ele tem uma enfermidade. Ela não sabia qual é a enfermidade. E o Senhor está me dizendo que Ele quer te curar agora. E o seu nome é tal. Uau! E aquele homem saiu do seu lugar, né? Talvez com uma prótese, com uma muleta, não sei. E quando ele chega na frente, ele tinha a perna. Você já pensou? O que é isso? Uma palavra de conhecimento como essa pode ser dada. Quantas vidas foram impactadas por isso? Quantas vidas se renderam ali ao Senhor? A vida daquele homem não foi exposta. Ela não disse, olha, o Joãozinho, você que tem AIDS, vem aqui à frente. Não precisa. Não precisa disso. Mas ela glorificou o nome do Senhor. Assim como às vezes o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento sobre a vida do Joãozinho, que só interessa a ele. Aí você vai chamar ele no particular e vai dizer, irmão, como que está essa situação na tua vida? Não, está tudo certo e tal. Digo, olha, querido, não minta para o Espírito Santo. Eu vou te falar algo com todo amor para que você seja curado, se arrependa e a tua vida seja restaurada. O Espírito Santo me mostrou que você está em adultério. Se arrependa. Agora eu não vou fazer isso do púlpito, porque eu não preciso expor a vida do Joãozinho para toda a congregação, só para mostrar que eu fluo nesse dom. Isso fala de discernimento, isso fala de maturidade, fala de cuidado, fala de ordem. Então, irmãos, nós precisamos sim dos dons, e muito. Nós precisamos sim nos mover nos dons, e muito, mas com sabedoria. Se o dom for usado dessa forma, agora vai trazer comunhão? Se não vai, não vou usar. Se ele vai trazer unidade, vai trazer cura, vai glorificar o nome do Senhor? Se não, não. O dom usado dessa forma está sendo feito em ordem. Não vai haver escândalo com isso. Se chegar algum incrédulo aqui e ver isso acontecer, essa pessoa vai ser impactada, vai reconhecer que a presença de Deus está naquele lugar, vai confessar pecados, ou ela vai sair porta fora escandalizada, dizendo, nunca mais volto ali, é tudo louco. É uma gritaria lá, que eu não sei o que é aquilo, eles acham que Deus é surdo. Né? Que nem aquela história que uma pessoa ia passando em frente a uma grande igreja pentecostal, neopentecostal. E estava uma gritaria lá dentro. Tal. E aí ela parou na porta e perguntou para o irmão que estava ali, que não era o Reinaldo, mas estava ali na recepção, e diz assim, o que está acontecendo? E ele diz assim, o Senhor está operando. E aí a pessoa virou para ele e diz assim, mas sem anestesia? Irmãos, isso é infantilidade. Amém? Você recebe esse ensino no teu coração? Irmãos, eu não vou orar contigo para que você seja empoderado nesse momento. Mas eu quero fazer um apelo. Quando o Senhor